Muito boa noite, que alegria, sempre bom ter você com a gente nos nossos encontros aqui no Max Esporte, todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco, meia-noite, discutindo, informando, debatendo os principais assuntos envolvendo o futebol do Rio e do Brasil e, quiçá, do mundo, sempre com apoio de RenTV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E de Diante Automecânica, 50 anos, seu carro em boas mãos, 3 endereços à sua escolha, 2 em Botafogo, na Zona Sul, Rua Visconde de Caravela 55, também na Rua Pinheiro Guimarães 45A, em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Meu querido Birajara Abreu, botando a galera na tela, para minha alegria de imediato, vendo hoje o retorno de Otávio Bocão, meu querido Bocão. Terça-feira passada teve um probleminha, mas já está, graças a Deus, tudo resolvido. E também, meu querido amigo, irmão de longa data, um grande árbitro, um dos maiores, Daniel Pomeroy, que está agora ficando quase bonzinho. Estava meio dodóizinho, mas agora está bem, graças a toda a gentileza, o cuidado da sua senhora, Dona Malu, que cuida de Daniel com todo amor e não poderia ser diferente. Daniel, muito bom ter você de volta, como também Bocão, e ao lado dos dois, a nossa beleza do programa, a nossa Luciana Campos. Embaixo, direto de Bruxelas, meu querido Paulo César Oliveira, que tem muito para falar sobre a Eurocopa. Ele, o ponto de equilíbrio do programa, sabe tudo, sempre equilibrado, ponderado. Meu irmão Jorge Ramos, um dos maiores narradores da história do rádio brasileiro, o São do Vral, sempre polêmico aqui no programa, Carlos Borges. E fechando pela ponta esquerda, com a número 11, vestindo a camisa da Celeste Olímpica, meu querido irmão, esse sim, um monstro da reportagem do rádio brasileiro, Sérgio Américo. Enchi a bola de todo mundo bacana, todo mundo bonito, mas não vamos perder tempo. Vamos falar de basquetebol? Ele sabe tudo, ele conhece. Deu um banho a semana passada aqui. Meu querido Marcos Bigu Mendes. Olá, meus amigos do basquete, fãs da Bola Laranja aqui do Max Esporte. Estou passando para mais uma dica do basquete. Finalmente, a grande final da NBA começou na semana passada entre Milwaukee Bucks e Phoenix Suns. As 2 primeiras partidas foram jogadas em Phoenix e o Suns dominou o primeiro jogo por 118-105 e o segundo jogo por 118-108. No último domingo, a série mudou para Milwaukee e o Milwaukee conseguiu vencer por 120-110. Em Phoenix, os 2 primeiros jogos, Chris Paul, DeAndre Ayton e Devin Booker dominaram com uma defesa forte, arisca, facilitando a transição, bloqueios no ataque, pontes aéreas e também arremessos de 3 pontos. Esse é o jogo do Phoenix Suns. Rápido, transição. Já no jogo em Milwaukee, o jogo foi feito um ajuste. O Milwaukee jogou mais no meio da quadra, com um jogo mais de força dentro do garrafão, aproveitando a altura e a força de seus jogadores. Se a equipe dos Bucks querem vencer a série, eles têm que diminuir a pontuação dos Suns, que nesse último jogo fez apenas 100 pontos. Se quiserem jogar um placar alto, vão perder a série. Então, Milwaukee, com Giannis Antetokounmpo, que vem fazendo uma brilhante série com 40 pontos e mais de 10 rebotes, conseguiu segurar o ímpeto da equipe dos Suns. Então, o Phoenix agora precisa voltar a correr de novo, fazer um jogo de velocidade, incluir os outros jogadores e Devin Booker voltar a jogar bem, porque nesse último jogo não foi muito bem. Jrue Holiday fez uma belíssima partida no domingo e Chris Middleton também ajudou bastante. Vamos ver os ajustes a serem feitos para quarta-feira, porque os ajustes são feitos de jogo para jogo, mas também são feitos dentro do próprio jogo. E é isso que os técnicos e as suas comissões precisam enxergar para fazer, tá bom? Um grande abraço, nos veremos na próxima semana. Tchau, tchau. Valeu, Biguzinho, um monstro com a bola laranja. Valeu, Bigu. O Brasil, mais uma Olimpíada fora. Mas sem perder muito tempo, ele está saltitante, ele está todo alegre porque Renato Gaúcho era o seu preferido. Ah, vai dirigir o Flamengo, mas ele vai falar de games mesmo. O marido da Dona Ilana, é você, é contigo, com a camisa bonita, Paulo Bizarro.
Muito boa noite! Dica de Games de hoje vem com uma gameplay especial para os amantes do mundo da velocidade. Fórmula 1 2021 chega dia 16 de julho com nova produtora que enfatizou os bastidores da Fórmula 1 com os treinos, as equipes, a forma com que você vai jogar, e você ainda pode formar a equipe com aquele seu ídolo, pilotos icônicos fazendo dupla com você. Um jogaço que vai ser lançado para PC, PS4, Xbox One e com otimização gratuita para o PS5 e Xbox Series. Acelerem suas máquinas e vamos em frente! A galera do Fortnite já pode curtir a skin daquele vilão favorito do universo Marvel, o deus da trapaça Loki, diretamente de Asgard para nossa ilha de Fortnite, vindo direto da série grande sucesso da Disney, que termina amanhã, não vou dar spoiler aqui não, pode ficar despreocupado. Vamos ver como é que é isso. No CBLOL, sinal amarelo na Fly Sport, que perdeu suas duas últimas partidas, sendo a última para Vorax, que está ali coladinho na segunda posição, com grandes atuações nas últimas etapas. Loud também venceu a Miners e está em terceiro, e a PEN, com sua vitória sobre a Fúria, se mantém em quarto lugar. Muita briga nessas últimas 6 rodadas para os playoffs. Vamos que vamos! No Wide Rift vem aí o Wide Tour, primeiro competitivo nacional anunciado pela Raiô, que ocorrerá as suas qualificatórias nos meses de agosto e setembro, preparando as 8 melhores equipes para a grande final que ocorrerá em outubro, em 3 dias de competição nos estúdios da Raiô em São Paulo. O vencedor terá premiações de até 250 mil, um prêmiozaço, mais um grande competitivo dos esportes nacionais. Eu vou ficando por aqui, até a semana que vem com muito mais de games e mundo dos esportes. Tchau! Valeu, Paulinho! Tchau, 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 Paulinho! Valeu, Paulo, um abraço carinhoso. O melhor quadro de televisão de games é aqui, no Max Esportes, com Paulo, meu querido Paulo Bizarro. Bom, bota o Pomerão na linha, vamos trabalhar um pouquinho, Pomerões. Você está bem, é legal, bom ter você com a gente aqui no Max Esportes, meu querido amigo. Como é que você está? Boa noite, Ricardo Mazella. Boa noite, companheiros de Max Esportes, da TV Max, que nos prestigiam sempre. Estou legal, estou me recuperando bem, graças a Deus, num tratamento de fisiatria, e a coisa está evoluindo bem, Mazella. Graças a Deus. E a arbitragem está evoluindo bem, Pomerões? Olha, nesse Campeonato Brasileiro, graças a Deus, os árbitros estão bem melhor do que o ano passado. E até nos jogos nós tivemos nesse final de semana, no sábado e no domingo, bem melhores do que o ano passado. No sábado, Mazella, o Fluminense jogou com o Sport Recife, com a arbitragem do piauiense Antônio Dibes de Moraes, que deu um pênalti corretamente na partida a favor do Sport, com um detalhe: tivemos um problema com o VAR. Não tivemos o VAR durante um grande tempo do jogo. E eu senti que houve esse problema na hora que o atleta recebeu a bola limpo, em impedimento, e o assistente imediatamente assinalou. E eu fiquei encucado. Fui consultar um amigo de imprensa e ele falou: o VAR estava com defeito. No domingo, tivemos o jogo do Flamengo com a Chapecoense do Maracanã, 18h15, e a arbitragem do Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais, também foi muito boa. O jovem árbitro se impôs e não trouxe problema para a partida, Mazella. E os jogos da segundona com Botafogo e Vasco, alguma coisa a destacar, Pomerões? Não, foram todos tranquilos, não tivemos quaisquer influências no resultado final da partida
e no andamento das mesmas. Eu vou dar sequência aqui para a gente não perder tempo. Falei mais duas perguntas para você, meu querido Daniel. Em relação à Copa América, alguma coisa no nível da arbitragem aqui na América do Sul? Com altos e baixos, Mazela. Altos e baixos na condução da maioria dos espetáculos. Afinal, o uruguaio Esteban Ostorrica, aquele mesmo que apitou no Catar, final da Copa do Mundo de Clubes, esteve, em certas horas, muito indecisos, como dizem os espanhóis, tambaleante, mas acabou também não prejudicando o resultado final da partida. Mazela. E para liberar você que está se recuperando aí, para a gente colocar a bola aqui, e na Eurocopa, os árbitros europeus, que o Paulo César Oliveira também fala que fazem muita lambança lá, como é que você viu? Todos nós, árbitros ex-árbitros, erramos. Não existe ninguém que erre. E hoje aliás, domingo foi dirigida a partida final com Bjorn Kuipers da Holanda, um milionário holandês com vários empreendimentos, e é o árbitro atualmente com o maior número de decisões em competições europeias. Ele foi bem, não influenciou no resultado final. Agora, tivemos alguns lances muito duvidosos durante o transcurso das partidas, mas observamos que a continuidade do trabalho dos mesmos, sinal que a comissão de arbitragem da UEFA, presidida pelo italiano Roberto Rossetti, gostou da atuação do mesmo e não sentiu que houve quaisquer interferências intencionais nos resultados da partida. Segura aí, Daniel. Estamos com o Jorge Ramos, Paulo César Oliveira, Carlos Borges, Sérgio Américo, Otávio Bocão e minha querida Luciana Campos. O assunto é interessante, é polêmico. O cara é rico, vai ver por isso que ele apita. O cara é rico, milionário, vai. Ei, gente, o cara vai. Sai daí, ô ladrão, só que lá. Não sei se na Europa, Paulinho, o público se comporta dessa maneira educada, como na América do Sul. Ou os caras são menos educados. Como é que é o comportamento em relação à arbitragem aí na Europa, Paulinho? Bom, é sempre hostil, isso não tem a menor dúvida, mas como o Pomeroy disse muito bem, o Kuipers, que é um árbitro conhecido, um árbitro holandês, ele é um árbitro muito considerado na Holanda, mas nem por isso deixa de ser contestado. Árbitro é contestado sempre, em lances polêmicos e outras situações menos polêmicas. Mas, como o Pomeroy falou, e muito bem, apesar de tudo e da dificuldade do jogo, ele controlou bem, mas não deixa de ser contestado, quer pelo lado dos ingleses, quer também pelo lado dos italianos. Eu parto do princípio que todo árbitro é ruim, até prove o contrário. Desculpe, Pomeroy, a provocaçãozinha de leve. Você me provoca há mais de 40 anos. O Pomeroy apitando, como é que era? Você respeitava o xingador, Pomeroy? Vai! Espetacular, nunca. Ele não dava margem para ninguém chegá-lo e, de uma certa forma, peitá-lo. Era super correto, principalmente quando se jogava vários jogos difíceis, né, clássicos. Mas o Pomeroy sempre foi um ótimo. Para mim, o melhor de todos. Quem era melhor no salão, meu querido Sérgio Américo? Você é um esporte que você gostava e era um bom jogador também. O Pomeroy ou o Bregalda? Não, Pomeroy. Sempre Pomeroy. Até porque o Pomeroy sempre foi fininho e cuidava do peso. O Bregalda, com todo respeito, ele era bem gordinho, rechonchudo, né? Então, mesmo no futsal, no futebol de campo, não acompanhava o lance de perto. Pomeroy e sempre esteve, está e estará sempre em cima do lance. Ah, garoto. Olha só, a gente combinou o programa, fizemos reunião de pauta, nós mudamos tudo. Não adianta a gente combinar que a gente muda tudo toda hora. Lulu, boa noite. O que você tira de tudo que foi dito? Ou não foi dito nada de importante e interessante? Boa noite, Mazela. Boa noite aos meus companheiros de programa, ao Daniel Pomeroy, aos nossos telespectadores. Então, o que eu posso tirar aí do que vocês falaram é a importância da gente profissionalizar a arbitragem no Brasil, né? Que eu acho que é algo que precisa ser feito e que talvez minimizaria aí esses erros que a gente tem. Eu até queria fazer uma pergunta para o Daniel, até por conta da final da Eurocopa que teve no domingo, porque o árbitro lá, o milionário, o árbitro holandês, ele deixou correr, né?
vários choques, que os árbitros brasileiros marcariam aqui, lá na final da Eurocopa ele não deu, né? Deixou o jogo e conseguiu ter o controle do jogo. Se o Daniel poderia falar um pouco sobre esses encontrões que a gente tem muito comuns aqui no futebol brasileiro, mas que lá, pelo menos que a gente viu nos jogos da Eurocopa, não eram facilmente marcados. Responde aí, Pomeroy. Luciana, geralmente na Europa, nos jogos internacionais comandados pela FIFA, o fluxo contínuo do jogo é fundamental. Eles sempre querem bola rolando o maior número possível de tempo. Falta só se houver dolo, intenção. E aí o jogo tem maior porcentagem de bola em jogo. E isso é importantíssimo. Aqui, a rivalidade sul-americana e a rivalidade brasileira não é fácil. E por isso que muitas das vezes os árbitros picotam o espetáculo. Bom, você está acompanhando o primeiro bloco do nosso Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repete com meia-noite. Primeiro bloco é arbitragem, falando de arbitragem, mas está interessante, com detalhes, comparando a arbitragem sul-americana com a arbitragem europeia, alguns detalhes para você. E para fechar nessa reta final do primeiro bloco, já que falamos muito de arbitragem, falamos de basquete, falamos de games, enfim, e vamos voltar a falar de muita coisa a mais nesse programa. A semana passada, lamentavelmente, das figuras mais populares do Maracanã, do antigo Maracanã, do verdadeiro Maracanã, do templo que era o Maracanã, pode falar Maqueiro, Macário, enfim, não importa, o Enéas, que era um cara todo fortão, veio a falecer. Eu queria 2 depoimentos para encerrar esse bloco, em relação, lamentavelmente, ao passamento, à morte do Enéas, de 2 pessoas que estavam perto. O Sérgio Américo, como repórter de campo, da Rádio Globo, da Rádio Tupi, sempre com destaque e brilhantismo, e o Daniel Pomeroy, quando apitava os jogos. Sérgio, eu começo com você, Sérgio. A lembrança, a nossa homenagem do Max Sport ao Enéas. Como é que eu não vou lembrar do Enéas, né? Eu comecei a fazer jogos profissionalmente no Maracanã. Ao Maracanã eu frequento desde 1969, mas profissionalmente eu comecei a fazer jogos em 1984. Então, foram praticamente 3 décadas, porque a gente ficava sempre no gramado. Havia até a época que você podia entrar no gramado, o jogador se machucava e você ia com o microfone volante até próximo ao jogador. E o Enéas e o Ananias, né, também um grande personagem. Tem muito tempo que eu não tenho notícia do Ananias, porque era a dupla, Enéas, que infelizmente faleceu, e o Ananias, que era mais baixinho, rechonchudo, cabeça branca. Eles eram os maqueiros oficiais do Maracanã. Então, a gente tinha uma convivência semanal, 2, 3 vezes por semana, jogos quartas, quintas e também sábado e domingo. E o que me chamava a atenção, o Enéas sempre prestativo, era uma pessoa extremamente educada, ele conhecia os repórteres, os profissionais de imprensa de todas as áreas pelo nome. Enfim, descanse em paz, Enéas. Era uma figura realmente, né, podemos dizer agora, uma figura mítica do Maracanã. Fala, Pomeroy. O Enéas era sensacional. Tinha uma dupla no Maracanã de maqueiros, ou macários, como alguns falam, que era o Enéas e o Geraldo. Geraldo foi árbitro de futebol de salão, famoso fiscal de linha. E eles sempre estavam no Maracanã, essa dupla imbatível. E realmente fazem muita falta, porque ambos agora estarão trabalhando como maqueiros firmamente. É isso aí. Então, a nossa homenagem a pessoas importantes, a pessoas que realmente marcaram presença na história do futebol do Rio de Janeiro e realmente deixando saudades do tempo que o futebol era mais romântico, o futebol era vivido de maneira diferente. E hoje nós estamos vendo que realmente não está legal. Que descanse em paz o nosso Enéas e a nossa singela homenagem aqui no Max Sport. O Rio corre para Max.
Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Max Esporte, sempre com oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E de Giante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos. 3 endereços, 2 em Botafogo, na rua Visconde de Caravelas, 55, também na rua Pinheiro Guimarães, 45A, e em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. O André da Giante todo feliz porque o Vasco venceu o Sampaio Correia por 1-0. Mas quem também está bem feliz que nem o André é o meu querido Júlio Cosentino, porque o Flusão foi no Recife e meteu 2-1 de virada no Sport. Então, o Júlio feliz, o André feliz, nós estamos felizes também, sem menor problema, todo mundo feliz. Todo mundo está feliz? Me lembrei a música da Xuxa, todo mundo quer cantar? É isso aí. Hoje estou impossível. Olha só, feliz também está a torcida do Vasco, 1-0. O resultado que eu agradou, placar 1-0, mas meu querido Sérgio Américo, vencendo a equipe do Sampaio Correia, jogando no contra-ataque no segundo tempo, não é um pouco forte para o Vasco, não? Olha, o depoimento do técnico Marcelo Cabo depois do jogo é sintomático. O que ele falou? Tivemos apenas 31% de posse de bola no segundo tempo. Eu prefiro os 3 pontos do que a posse de bola. Tudo bem, eu entendo. Há limitações no elenco do Vasco. Isso é claro e notório. A própria campanha diz isso. Embora o Vasco esteja aí iniciando uma subida. Isso a gente percebe. Agora, Mazela, o que me chama a atenção, e isso tanto o Vasco como o Botafogo têm feito direto na Série B, os jogos que eu vejo, o Vasco, quando tem uma vantagem, ele recua todo, dá a bola para o adversário e fica esperando justamente o contra-ataque. Tudo bem, repito, tem sentido essa tática do Marcelo Cabo pela limitação do time. Agora, tem que se avaliar alternativas de contra-ataque, isso tem que ser treinado, tem que ser estudado, porque senão o time fica refém de jogar fechado e se o adversário reagir, aí o próprio time, no caso o Vasco, ele não consegue reagir. Ele não tem alternativas, não vai buscar aí mecanismos que o levem a mudar o marcador. Agora, o resultado acontecendo é uma maravilha. Quando o Vasco ficar apertado é que eu quero ver. Mas, de qualquer maneira, não há dúvida que esse esquema acabou dando certo. Ô Luciana, 31% de posse de bola é um risco muito grande. Você ter pouca posse de bola, o Fluminense joga assim, mas 30, 31 não é muito baixo, não. Não é um risco muito grande? Você vê o Vasco com Sampaio Correia jogando em casa com apenas 30% ou 31%? O que você acha? Pois é, você mencionou o Fluminense, mas o Fluminense tem uma boa dupla de zaga, apesar de agora o Nino estar na seleção olímpica, mas o Fluminense se defende bem. O Vasco ele tem ali alguns erros. É complicado, porque na verdade o que se vê é aquilo que o Marcelo Cabo já vinha mencionado anteriormente, que a questão da Série B é o resultado, não importa como se jogue. O importante é os 3 pontos para se subir. E o pensamento tem que ser esse mesmo, até pelo começo do time na competição. Mas acho complicado, porque assim, o que a gente tem visto são times bastante competitivos, né, na Série B, e que esse tipo de estratégia não dá muito certo, não, assim, dá certo em alguns pontos, mas assim, a tendência a falhar, a probabilidade de falhar, ela é muito grande. O famoso desempenho e resultado, que por acaso deu resultado, mas não teve desempenho. Eu acredito que 30%, 31%, 35% é um risco muito grande. Já falamos, fala, Bocão. Não, eu queria falar em relação a Vasco e Botafogo, só complementar. Não se associa hoje, não dá para aliar hoje desempenho e resultado. Não conseguimos fazer isso, principalmente na Série B. Na Série A a gente consegue com clubes de alto investimento. Esse negócio de que, esquece os números. Números são complementos de análise. Posse de bola, chutes a gol, isso esquece. O Marcelo Cabo foi muito feliz. Não é porque é meu amigo, não, e faz um bom trabalho. Eu acho que o mais importante hoje é o resultado, tanto para Botafogo como para Vasco da Gama. Não podemos esquecer que as equipes precisam subir. E esse negócio de que desempenho, performance é o melhor. Quando você faz um bom desempenho, tem uma boa performance, você fica próximo do resultado positivo.
mas é muito mais frustrante quando você perde. Então, eu acho que é muito mais importante o resultado em si hoje, porque, como a Lu falou, a Série B hoje é competitividade, entrega, é vontade, é pegada, é correria. Esquece, uma folha de 1 milhão para 2 milhões é correria e entrega. Olha só, bom, eu tenho uma opinião um pouco diferente, mas eu não vou ficar externando para não esticar, tá? Tem vocês todos aí, e daqui a pouco, a gente vai ter, daqui a pouquinho, Curitiba e Vasco, um jogo complicado, 9h30 da noite, lá em Curitiba. Ô Borges, o que esperar do Vasco daqui a pouco? Que seja mais Vasco, porque é covardia você jogar contra o Sampaio Corrêa atrás, jogar esperando o Sampaio Corrêa te atacar, que o Sampaio Corrêa não joga nada. Aí eu vejo um monte de gente na internet, nas redes sociais. Não, o Náutico vai cair, porque o Náutico vai perder jogador. Está todo mundo secando o Náutico, secando o Curitiba, para poder ganhar uma posição para subir para a Série A. Será que merecem jogando dessa maneira, seu Vasco da Gama? Quero ver contra o Curitiba daqui a pouquinho. Quero ver contra o Coxa. Ô Jorge, eu queria continuar projetando o jogo de daqui a pouquinho, Curitiba e Vasco. Eu quero falar de seleção brasileira, quero falar também de Eurocopa, só para a gente não se alongar muito nesse assunto, porque a gente acaba chovendo no molhado. O Vasco daqui a pouquinho com o Curitiba, Jorge. Por favor, o desempenho do Vasco não é bom. O resultado tem acontecido. Mas o que você espera, já que você fez vários jogos, Luciana também já fez lá pela 94 FM, o torcedor do Vasco daqui a pouquinho, quando acabar o Max Sport, e for escutar o jogo pela 94? Marcelo, eu acho um jogo muito difícil, né? Porque a equipe do Curitiba vai jogar em casa, é uma equipe que está, eu acho, melhor arrumada, inclusive, do que o Vasco da Gama. É um confronto direto, e o Vasco, eu acho que o Borges ele tem assim, uma parcela de razão, concordo com ele, porque o Vasco jogou muito atrás, né? A equipe do Sampaio Corrêa é uma boa equipe, mas você não pode deixar tanto tempo essa equipe com posse de bola para ameaçar o seu gol. Então, acho isso que foi um problema sério que tem que ser corrigido pelo Marcelo Cabo. Especificamente, diante desse jogo, Curitiba e Vasco da Gama, eu acho que o Curitiba sai com um certo favoritismo para essa partida. Não quer dizer que vai vencer, mas entra com um certo favoritismo. Agora, o Vasco está mais acostumado a jogar atrás. O contra-ataque pode ser mortal, porque tem um jogador no Vasco da Gama chamado Cano, um atacante, que é um dos melhores atacantes naquele pequeno espaço que é o da grande e pequena área. Perfeito. Então, boa sorte para o Vasco da Gama daqui a pouquinho, 9h30 da noite, contra o Coritiba. Oi, Vasco tem que vencer. Só para complementar aí essa coisa do Vasco, e que o Jorge lembrou muito bem o Cano, né, a presença do Cano. Para mim, falta organização ali do time, até para dar maior efetividade às jogadas, porque o Cano resolve. O cara resolveu com 2 minutos, o cara fez o gol. E eu acho que, assim, poderia minimizar ou ter um desempenho melhor o Vasco se não pensasse tanto só nessa coisa de recuar e garantir o resultado, que isso é perigoso. Mas só para dar essa coisa aí, porque o Vasco tem esse cara, o Cano, que é sensacional. O cara realmente resolve. Eu até entendo, mas estrategicamente, se você não tem um nível técnico do teu time bom, acima da média, Vasco você tem que marcar. É o principal resultado. Esquece camisa, gente. Camisa não ganha hoje, jogo hoje. Esquece. É resultado. Olha só. Aí, se o Vasco não subir ano que vem, vocês vão falar assim, mas também não jogou nada. Não jogou nada porque não teve estratégia. Você tem que. O negócio é subir, gente. Falando nisso, subir, mas tem que responder o pessoal que ela disse que o Cruzeiro vai ficar na Série B. Olha aqui, ó. Bocão, fica quieto. Bocão, fica quieto, Bocão. Olha aqui, ó. O Botafogo tem uma semana para apresentar alguma coisa. Jogo contra o Brusque, um jogo complicado, lá em Santa Catarina. Meu querido Paulo César Oliveira, será que o simpático Chamusca tem algo para oferecer em uma semana ou a batata dele já está chamuscando? Na realidade, o mais importante agora, e aí eu vou muito de encontro ao que o Otávio disse, pragmatismo. Ele precisa de pontos, ele precisa de jogar objetivamente. Claro. Se vai jogar bem ou não, é meio complicado. Inclusive porque a equipe ainda não se acertou, mas ele precisa dos pontos.
pelo menos para ficar no grupo mais próximo àqueles que vão subir. É possível? Bom, vamos ver. Da mesma forma que o Vasco teve essa condição de ganhar de Sampaio Corrêa, agora tem um teste contra o Curitiba, o Botafogo tem a mesma situação. É preciso ter pragmatismo e levar os dois cariocas a voltar na primeira divisão. Rapidinho, então. Sei que está cedo, atingimos a 1/3 do campeonato, babá. Rapidinho, sem se alongar. Eu começo com você, Sérgio Américo. Você acha que os dois sobem ou não? Eu acho que se subir, um sobe. Mas está complicado para ambas as equipes. Agora, se você me permite, só um detalhe, Mazela, rapidinho, se você me permite. O Marcelo Chamusca, ele se queixa muito da falta de tempo, até compreendo, e ele realmente não consegue dar padrão para esse time. A defesa é vulnerável, o meio de campo não cria, e o ataque agora está dependendo do Chay, que a gente já percebeu que ele cai muito de produção fisicamente no segundo tempo. Agora, se depois de uma semana não apresentar nada, aí complica, né, Marcelo? Detalhes de Sérgio Américo aqui no Max Esporte. Você curta as nossas redes sociais individuais e também no YouTube, tem todos os nossos programas, o Max Esporte. Então, dando sequência à nossa pesquisa aqui, para você, meu querido Paulo César Oliveira, sobe os dois, não sobe nenhum, o que você acha? Tudo no pique. Acho que não sobem os dois. Um, na melhor das hipóteses, seria já muito bom para o futebol do Rio de Janeiro. Você pensa assim, Jorge Ramos? Olha, está muito cedo ainda. Eu sei, mas eu falei isso, só para a gente ter uma projeção assim hoje. Não, eu acho que sobem sim os dois. E vou dizer mais alguma coisa também. O Chay, jogador do Botafogo, é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro da Série B e certamente é jogador para qualquer equipe do Brasil. É um jogador que se ataca muito bem, protege muito bem a bola, dribla muito bem, faz gols e recompõe o sistema defensivo. Então, eu julgo ele ser um bom jogador. Não tem, assim, um jogador no Botafogo para tabelar muito com ele. Talvez o Ronald, se não apanhar tanto, porque leva pancada o jogo inteiro, né, seria um jogador para corresponder um pouco ali com as jogadas com o Chay. Mas acho que sobem os dois, respondendo a sua pergunta. Muito obrigado, seu Jorge. Você, Luciana? Olha, apesar de estarmos ainda no início, eu acho que vai ser complicado até pela competitividade dos times que a gente vem acompanhando na Série B. Eu acho que não sobem os dois, sobem um deles. Não dá para dizer qual deles, mas eu acho que um deles sobe. Segundo a pesquisa até agora, sobe um. E para você fechar esse assunto, para falarmos de Eurocopa, meu querido Octávio? Eu acho que sobe os dois. A nível de competitividade, Série B é isso, perde e ganha, não tem jeito. Em relação ao Chay, o Jorge foi muito feliz. Chama a responsabilidade, o Botafogo ficou num vácuo. Quando foi o PV embora do Botafogo, a gente não pode ficar viúvo do PV. Do lado direito do Botafogo, nós temos o Ronald, que se machuca muito. E eu acho que o Varley tem que ser o lateral direito do Botafogo, que é um pouco mais ofensivo. Eu acho que as duas equipes vão subir, Vasco e Botafogo. Você viu quem falou que vai subir os dois? Vão subir os dois? O seu Jorge, percebi. que é botafoguense, e o seu Bocão, que é botafoguense. Não vão subir nenhum dos dois. Só sobe o Cruzeiro e olhe lá. Os dois têm que Cruzeiro? A Série B que vem. Só o Cruzeiro. Como diria Jorge Ramos, está na hora do remedinho. Fala para fechar, esse assunto. Não vai torcer, ele faz a Botafogo TV. A Botafogo TV fala para quem? Para botafoguense, não vai torcer. Não, ainda sou super consciente. Peraí, fala, Sérgio Américo. Tá bom. Fala, Sérgio. Não, rapidinho apenas, fazer uma pequena réplica. Quando eu falei do Chay, até pela polivalência dele, que foi dita aqui, eu considero também um jogador importante, técnico, bom jogador. Quando eu falei que ele cai no segundo tempo, não é tecnicamente, só para deixar isso bem claro. Foi fisicamente, foi claro. Dele, ele está caindo fisicamente porque ele se esforça muito, ele está se desgastando muito, justamente por não ter companheiros à altura do futebol dele. Aí ele cai fisicamente. Agora, que ele é importante, ele é. Só isso. Quem cai também, e caiu em casa agora, foi a Inglaterra. Como é que você viu a Eurocopa, Paulo César Oliveira? Tem dois aspectos aqui que eu acho muito importantes. Primeiro é a ascensão em termos técnicos, objetivos do futebol italiano, tirando aquele estereótipo italiano, a defesa sempre. Esse eu acho um aspecto muito importante. Ganhou-se uma equipe de qualidade, de técnica, de circulação de bola, de marcação-pressão, que realmente
fez a felicidade de muita gente na Europa vendo futebol, que admira o futebol. Mas, em segundo lugar, e nesse aspecto de grande importância, na minha opinião, foi a presença de público nos estádios. Sucesso absoluto, com a grande final em Wembley, com o estádio praticamente totalmente lotado, o que é realmente muito importante. Em tempo de pandemia, foi o grito de liberdade aqui na Europa em relação ao retorno do público nos jogos. Surpreendeu a vitória da Itália jogando em Wembley, em Bocão? Mas depois desse jogo de domingo da Itália, que foi campeã da Eurocopa, teremos uma surpresa aqui no Max Sport, hein? Já estaremos com o Jorginho fazendo entrevista aqui conosco, estando presente conosco aqui. Eu acho que a Itália mereceu pela constância, pela regularidade, mas também não é um bicho-papão. Mas há uma evolução muito grande no futebol italiano depois de não ter participado da Copa da Rússia, que foi uma lástima. Luciano, tem muita diferença, fazendo um paralelo, acabou a Sul-Americana com a Argentina campeã em cima do Brasil em casa, a mesma coisa a Inglaterra perdendo em casa. A diferença é abissal ou não do futebol europeu para o futebol sul-americano? Eu acho que sim, pela forma como o futebol é apresentado, da sua maneira jogada. Foi um jogo de domingo entre a Inglaterra e a Itália, foi muito mais pegado, foi muito mais disputado, até do ponto de vista da arbitragem, que enquanto na Europa você deixava rolar, por aqui você parava, era uma cera danada, aquela coisa toda. E eu acho que assim, o que a gente vê é um futebol muito mais disputado, muito mais coletivo. Por exemplo, na final sul-americana, principalmente o Brasil, dependeu-se muito de um único jogador, né, que era o Neymar, estava se dependendo muito, muito dele, até para fazer o gol. E quando a Argentina, por exemplo, saiu disso e foi para o coletivo, saiu do Messi, conseguiu um resultado positivo, né? O gol foi do Di Maria. Ao contrário, quando você vai para a Europa, como o PC falou, lembrou bem, a Itália sai daquela coisa só de defesa e vem para um coletivo, um toque de bola que encanta. Assim, tomou um gol logo aos 2 minutos, algo que assim, assustou, perdeu um pouco a perna, mas recuperou, a Inglaterra recuou, e aí a Itália, no segundo tempo, empata, leva para os pênaltis, e aí se sagra campeã. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Depois o Paulo vai falar também mais a respeito da Eurocopa. Só quero saber onde está a Bélgica e a França. Onde está a Bélgica e a França? Seleções. Isso é provocação para o Paulo César Oliveira. Fala, Serginho. Isso eu posso responder. Se ele quiser, eu posso responder. Vai responder. É óbvio que uma seleção apenas, Borges, uma seleção apenas vai ganhar. Todos os outros morrem na praia em qualquer lugar. É a mesma situação do Brasil ontem. Teve na frente da Bélgica, teve na frente da França. Fala. Manter o foco ou não? Podemos. Corta o foco, corta esse papo furado, Sérgio Américo. Não, só para a gente manter a conversação de acordo com a pauta que a gente está programando aqui. Em relação à Eurocopa, que eu queria acrescentar. Eu me lembrei muito, domingo, depois que acabou a disputa de pênaltis, daquela famosa frase do Muricy Ramalho, que para mim é a verdade incontestável do futebol. A bola pune. Essa seleção inglesa, com certeza, ela é uma das melhores das últimas décadas. Não é à toa que a Inglaterra está há 55 anos sem ganhar um título. E nunca foi campeã da Eurocopa. Mas os ingleses cometeram um erro crasso. Fizeram um gol logo no início do primeiro tempo e recuaram, abriram mão, abdicaram do ataque. E a Itália, que agora vive um novo momento, houve uma reformulação profunda no futebol italiano, mudança de técnico, mudança de postura técnica. A Itália, que priorizava a defesa, hoje em dia é uma seleção do meio para frente mais ofensiva e com bons jogadores. Esse Chiesa, atacante, é muito bom, pena que se contundiu no segundo tempo, saiu. E a Itália lutou o tempo todo com a Inglaterra fechada, empatou prorrogação e nos pênaltis. O Donnarumma foi um monstro, aliás, eleito o melhor jogador da Eurocopa, pegou 3 pênaltis e Itália campeã. Que sirva de lição para a Inglaterra. A bola realmente pune. Para fechar esse bloco, Jorge Ramos, olha só, que o Bira já deu o aviso aí. Qual é a lição que a gente tira para o futebol brasileiro especificamente com a Eurocopa? Olha, Mazella, a lição maior há um profissionalismo bem grande entre os jogadores que atuam na Europa em relação
aqui ao Brasil. Eu acho que em termos, por exemplo, de evolução do futebol, eu acho que a seleção brasileira ela faz frente ao futebol europeu, às seleções europeias. Mas as equipes brasileiras estão muito abaixo das equipes europeias de uma forma geral, dos principais centros europeus. Então, a lição que fica, inclusive até, fazendo aí um parêntese, a arbitragem é melhor na Europa porque os jogadores são mais profissionais e ajudam também a arbitragem na Europa. A diferença para mim é essa, há um comprometimento maior, há também um profissionalismo maior, e eles estão conseguindo fazer aquilo que o Brasil não está fazendo mais tão bem, que é repor bons jogadores, e por isso essa diferença de organização e também de qualidade de jogadores. Perfeito. Daqui a pouco vamos voltar com o Paulo César Oliveira para falar mais também sobre a Eurocopa, falar de Flamengo, troca de técnico, Fluminense está jogando agora, e daqui a pouquinho tem Vasco da Gama e Curitiba e Vasco. Amanhã tem Flamengo e Defensa e Justiça pela Libertadores da América. Borges, volta, Borges. Você sumiu, Borges. Já nós voltamos, pintamos, ele está voltando. Ai, meu Deus. Acabou. Daqui a pouco a gente volta para a terceira parte em nome de Rede TV e também Giante Automecânica com Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Muito bem, alegria em estar de volta e triste porque é o último bloco aqui no Max Esporte, na TV Max, os encontros de todas as terças às 8 da noite, repeteco, meia-noite, com oferecimento de Rede TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E de Giante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos, 3 endereços, 2 em Botafogo, sempre Zona Sul, Rua Visconde de Caravela, 55, na Rua Pinheiro Guimarães, 45A, e você sai da Zona Sul, Botafogo, Zona Oeste, Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432, hein? Qualidade, eficiência, ótimo preço, leve o seu carro lá na Giante Automecânica, em vez de comprar uma televisão, uma geladeira, liga, Júlio, quero uma geladeira, quero uma televisão, aluga, é muito melhor. Bom, na sequência, meu Deus, isso aí virou bagunça, Botafogo e Flamengo, o assunto, deixa esses dois loucos aí, esses dois desequilibrados aí no vídeo com a Botafogo e Flamengo. Paulinho, todo mundo no pique, algumas perguntas. O balanço que você faz da Eurocopa com a Itália campeã? Muito positivo, em todos os aspectos. Como eu disse na participação anterior, presença de público, segurança nos estádios, apesar de muitas confusões com os ingleses, especialmente em casa, mas tecnicamente um europeu muito evoluído. E apenas um detalhe em relação à grande final, foi uma final, mais uma vez, de muita disputa, ficou pesar de, quer na final, quer na semifinal, terem havido decisões através de tiros livres diretos da marca da grande penalidade. Ou seja, o pênalti decidiu jogos que são realmente muito empolgantes e que foram jogos abertos e que demonstraram, acima de tudo, que o futebol ofensivo venceu, apesar dos empates e apesar das disputas de pênalti. Rapidamente, Paulinho, o destaque positivo, qual a seleção de destaque positivo da Eurocopa? Sem dúvida nenhuma, a Itália. Para mim, uma grande surpresa favorável. O destaque negativo? Destaque negativo, Portugal. Alguma outra seleção quer destacar mais alguma coisa ou para por aqui? Bom, eu poderia também destacar a Dinamarca pela superação a partir do problema com o Eriksen e, obviamente, a constância daquela equipe, a tentativa de luta até o final, e uma equipe que deu muito trabalho e que surpreendeu a muita gente. Sérgio, fala. Não, só um detalhe. Meu amigo, vou falar na Dinamarca. Aquele, não conta para ninguém não, né? Mas aquele pênalti em cima do Sterling diante da Dinamarca na prorrogação foi duvidoso, meu amigo. Olha, realmente foi, Sérgio, mas houve um pênalti, Cadê o Pomeroy para falar? Mas houve um pênalti claro em favor da Inglaterra no primeiro tempo ainda, que não foi marcado também. Então, quer dizer, Jorge Ramos, o assunto que você gosta de falar, resumindo para os amigos do Max Esporte, a volta aos estádios na Europa e Copa América, liberando, agora tentando ver Libertadores. O que você acha da volta aos estádios, principalmente no Brasil? Eu acho que é uma tendência de queda,
já no Brasil, na maioria dos estados brasileiros. Isso pode ser avaliado, é claro que respeitando o número de pessoas que vão frequentar e a critério das secretarias de saúde de cada estado. É muito importante que se respeite a opinião dos técnicos, dos cientistas, dos homens da saúde. Eu acho que a população brasileira está sendo vacinada, ainda não está no percentual que pode se garantir assim, uma imunização boa, mas há de se pensar sim. Eu acho que, inclusive, a Conmebol já vai liberar esse percentual, desde que no local onde está sendo o jogo está acontecendo, haja essa possibilidade, porque a curva está em queda. Eu acho que é importante e fundamental. Tite à frente da seleção, Borges. Eu acho que o Tite vai ser fritado antes da Copa do Mundo. A gente ainda vai falar do Renato, que está chegando ao Flamengo. Eu acho que o objetivo do Renato é fazer um bom trabalho no Flamengo, conquistar um título que seria o mais importante, a Libertadores da América, e chegar a mais um Mundial. Esse seria para o Flamengo importante e para o próprio Renato. E o Renato pensa na seleção brasileira. Ele já falou em 2018, há 4 anos atrás, 3 anos atrás, dizendo que gostaria de comandar o Flamengo, ele já resolveu, e comandar a seleção brasileira. Eu acho que o Tite não chega a comandar a seleção na Copa do Mundo do Catar. Mas, Borges, eu acho que o desempenho do Tite ele é bom. Ele pode ter perdido a Copa América contra uma equipe, Argentina. Não tem grandes jogadores, a Argentina está numa ascensão. Mas não pode se também pré-julgar A gente tem uma linha aqui, uma cultura no Brasil. Mas ele se perdeu muito, né? Ele se perdeu. Bom, olha só. Em que? Seleção. Fechados com ele, esquece. Jogador fechado, o jogador fala uma coisa, faz outra. Fala, Luciana. A seleção não atrai mais ninguém, a seleção perdeu crédito. Vamos parar com essa cultura, gente. Poxa. Fala, Luciana. Nesse lado eu tendo a concordar com o Bocão. Eu não vejo o Tite perigando no cargo. Acho que embora seja. Não tem motivo. Não existe motivo para isso. Não existe motivo. Uma derrota para a Argentina não pode balizar um processo, um trabalho que já está em campo pelo menos há 4, 5 anos, gente. Pelo amor de Deus, a gente faz críticas e críticas em cima disso e a nossa postura tem que mudar, né? Perfeito. Porque, assim, cultura. Exatamente, não faz sentido a gente falar isso. Concordo com o Bosch quando ele fala dos objetivos do Renato e acredito que seja isso, mas ele está chegando no Flamengo em julho. A Copa do Mundo é ali. Não acho que ele queira fazer um trabalho no Flamengo de 6 meses, até porque isso também não vai credenciá-lo para ser técnico da seleção brasileira. Ele precisa de mais tempo. Sérgio Américo. Eu acho que o Tite vai perigar a depender de como ele foi em 2022. Aí sim. O contrato dele, do Rogério, o contrato dele é pequeno, é até o final do ano só. Porque o Flamengo, do Renato, porque ele vai mudar, vai ter eleição no Flamengo. Então ele não vai ficar muito tempo. Agora, vou dizer uma coisa para você. O Tite está seguro, sim, eu concordo. O trabalho dele, já que ele foi depois de eliminado da Copa do Mundo, ele continuou na seleção, ele está prestigiado. Agora, técnico, a gente sabe que tem esses problemas, né? Leva 3 sapecadas, pode sair, isso é verdade. Fala, Serginho. Não, só para dizer, de fato, os números do Tite são positivos, embora o número não bote a camisa da seleção brasileira e faça gol. Futebol é muito momento. Isso vai ser sempre assim, independentemente de cultura, de resultado ou não. Primeiro ponto. Segundo ponto. Em jogo decisivo, o Tite está devendo. Fez lambança diante da Bélgica na Copa do Mundo. Perdeu o jogo porque mexeu mal, tomou um banho tático do técnico da Bélgica. E diante da Argentina, ele conseguiu uma proeza. Ele desarticulou de tal maneira o time do Brasil, ele encheu aquilo de atacantes, que aquilo ali virou um bando descoordenado e sem pontaria. Então, tudo bem. O Tite está prestigiado, palmas para ele, muito legal, mas então que ele bote a cabeça no travesseiro e comece a trabalhar direito, principalmente em jogo decisivo. Porque ou ele se perturba emocionalmente, se desequilibra na tática. O que ele fez no segundo tempo do jogo com a Argentina
Isso foi um escândalo. Ele fez. Ele botou o Brasil para jogar totalmente errado, encheu de atacante. Está provado que no futebol, você ser ofensivo não é encher o time de atacante, bota o goleiro então de atacante. Então, vamos devagar. O trabalho está sendo bem feito, mas na hora decisiva o Tite não ganha, não consegue resultado. A gente tem que mudar essa cultura. Os caras a culpa é de quem? Na Europa aí. O PC sabe disso. Os E a caras culpa ficam de 10, quem? 12 Mas a anos na culpa é de quem? Europa. A Como culpa é de quem, Bocão? A culpa é de quem? Responsabilidade para jogar, para treinador. Quem dá a resposta em campo é treinador, gente. É jogador, perdão. É jogador, vamos parar com esse negócio. Mas quem escala... Chamusca é culpado. Quem dá a resposta é jogador, porra. Mas quem convoca é ele. Se o jogador não responde, quem convoca é ele. Enfim, mas todo jogo é importante, eu estou com o Sérgio Américo. Nos momentos principais, eu acho que ele vem a desejar, ele acaba amarelando. O Neymar, como sai dessa Copa América, Paulinho, você que está na Europa? Bom, ele fez o papel, ele cumpriu o que tinha que fazer. E, obviamente, perdeu a final para um adversário que é um adversário de top mundial. Quer queiramos ou não, a Argentina é uma equipe respeitada. Não tem como dizer ao contrário. O que eu acho nesse aspecto, e vou de encontro justamente ao que o Jorge falou, e falou muito bem, o Brasil tem resultados realmente positivos. O problema é ter exigência técnica dos adversários, porque a obrigação é clara de ganhar Bolívia, Venezuela, Peru, Chile. Essa é uma exigência natural. Agora, quando pega uma Argentina, a coisa complica. E, por acaso, complicou. Em relação ao Neymar, eu acho que o Neymar foi bem. Foi até muito bem. Até se superou. Contra a Argentina não jogou tanto, mas aí o adversário não permite. É assim que é a vida. Paulinho, é verdade. Só comentar, Mazela, rapidinho, em relação ao que o Paulo César Oliveira falou aí, a gente fala muito de exigências de enfrentar adversários europeus. Os caras jogam lá fora. Eles não têm medo de nada. É que a gente não consegue jogar por conta... Se imagina se fosse todos os jogadores jogassem no Brasil. Eles jogam lá fora, eles não têm medo de nada. Eles se enfrentam lá fora. Otávio, só um detalhe que eu falei na semana passada também. Realmente eles jogam lá fora. Mas o papel que exercem esses jogadores hoje em dia é um papel secundário. Exceção do Neymar, que é o top na equipe dele, o restante é jogador secundário, jogador mediano. E é esse que é o problema. Se você comparar com a seleção de 2002, que foi campeã do mundo, tudo era top. Era top nas suas equipes. E hoje? Ótimo, o problema é esse. Mas e quem seriam os jogadores para a Copa do Mundo no Catar? Daqui do Brasil seriam ou não? Não sei. Isso é problema do seu Tite na sua convocação e os jogadores têm que dar resposta em campo, segundo você. Luciana, a demissão do Rogério Ceni pelo Renato Gaúcho. Todo mundo direto, por favor. Olha, é o maior desafio, aliás, maior desafio não, porque aí a gente retira a importância que foi o Renato à frente do Grêmio. Mas eu acho que é um grande desafio na carreira do Renato, algo que ele já vinha buscando. Ele entra no meio de uma crise, a gente pode dizer assim, embora eu ache que essa crise ela é superestimada, né? Até pelo elenco que tem, e se a gente for avaliar, e aí dentro do brasileiro, as derrotas do Flamengo, a exceção do jogo contra o Atlético Mineiro, as 3 outras derrotas, elas são creditadas sim em erros individuais, em bobeadas, que poderiam não ter ocorrido e o resultado ter sido diferente. Mas, enfim, o Rogério Ceni eu acho que sai muito mais pela questão comportamental, de relacionamento. Claro que cometeu erros em substituições, a gente havia apontado aqui, quem assiste, quem acompanha sabe disso, mas acho que sai muito mais pelo clima, pela incapacidade dele, a meu ver, de conduzir o elenco, do relacionamento interpessoal. A mim parece que o Ceni não superou a questão de atleta, ele é muito mais atleta do que técnico, e aí fica complicado, porque você se coloca numa posição de cobrar do outro uma postura que você teria. Mas eu acho que, assim, vamos ver como é que vai ter amanhã, é um desafio, o Renato já vai ser jogado no fogo, né? O Flamengo vem de uma vitória no domingo, vamos ver como que ele vai se sair. Antes do Borges, ou Sérgio Américo, você que militou na Gávea por muitos anos, o que você pensa dessa substituição? Se aquele áudio que vazou fritou o Rogério Ceni ou não fritou? Enfim, qual é a sua opinião de repórter experiente a respeito desse assunto? Bom, não havia mais clima para o Rogério Ceni ficar, né?
porque ele já estava incompatibilizado com o grupo de jogadores, relacionamento distante com os funcionários. O próprio Jorge Ramos disse aqui, ele tinha informação que o Pedro também já não se bicava com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni vivia o mundo dele. Houve o vazamento do áudio com o Roberto Drummond, que era da turma da análise de desempenho, acabou demitido também, e no áudio aparecia que o Rogério Ceni, segundo esse Roberto Drummond, era mau caráter e uma pessoa ruim. A diretoria apurou, em vez... O Serginho deu congelada, bota para mim, Mira. E eu peço opinião quando o Sérgio congelou, você, Carlos Borges. Eu acho o seguinte, o Rogério Ceni, que nem da maneira que o Domi, quando chegou, quis imprimir todos os técnicos vão fazer dessa maneira, imprimir o que ele acha que o futebol poderia. E ele não conseguiu imprimir isso. Inclusive, o próprio grupo achava que não entendia o que ele queria depois de vir de uma formação do JJ. Em relação ao Rogério Ceni, a mesma situação. Voltei, aqui é meu lugar. Aí, a questão, por exemplo, do Rogério Ceni, é a mesma situação. Ele botou o Ilharão na zaga, cismou com vários posicionamentos e tudo isso, e ele foi fritado em relação a isso. O Rogério, desde ontem e hoje, seguindo para a Argentina, ele vai trabalhar principalmente, está trabalhando principalmente, a questão do grupo, porque o Flamengo não pode ficar apenas à mercê de jogadas bonitas e decisivas do Arrascaeta, de um Gabigol, de um Pedro, de um Bruno Henrique. Ele tem que ser coletivamente forte. Ô, Mazela. Antes do Sérgio terminar, fala, Jorge. Dá para completar só o meu raciocínio aqui, Mazela? Que caiu a internet? O Jorginho... Fala, Jorge, depois o Sérgio fala. Fala, Jorge. Existe uma questão que eu acho importante, vou ver se eu consigo ser sucinto. Há muita comparação com o Flamengo do Jorge Jesus. Isso é o seguinte, aquele time do Flamengo nunca vai ter assim, pode ter um melhor, pior, igual não vai ter. Eu acho que aquilo marcou uma época, como várias equipes marcaram época. Podem aparecer outras melhores, certamente muitas piores do que aquela. Então, essa comparação é terrível. O Rogério Ceni, ele tem problemas de relacionamento desde que passou pelo Cruzeiro, pela sua forma de atuar. Havia uma fritura do Rogério desde há muito tempo. E esse rapaz que veiculou, que foi vazada essa informação, eu não tenho assim, ninguém me falou, mas eu acho que aquilo foi proposital, né? Aquela vazada para que mostrasse que aquilo ia acontecer. O Renato acertou a sua permanência, né? A sua chegada ao Flamengo num tempo recorde. Isso me parecia que já estava pronto, já estava ali no detalhe, pronto, né? Então, era uma coisa já programada, para mim foi feito dessa forma. E o Rogério, como já teve outros problemas, vai ter que se reciclar. Foi um excelente goleiro, é um bom treinador, eu acho, mas tem problemas de relacionamento. Isso, você tem que saber a forma com que você se dirige às pessoas. Isso é fundamental. Você pode ser o craque. Se você não tiver a forma para se impor, você perde. Serginho, agora o tempo é seu, Sérgio. Não, tudo bem, só para concluir. Eu estava... Fica à vontade. Falando sobre a questão do Rogério Ceni. O Jorge já dissecou também, é isso mesmo que ele falou. Eu assino embaixo, endosso, tudo certo. Agora, em relação ao Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, na minha avaliação, ele foi ex-jogador do clube, ganhou títulos importantes, ele conhece os atalhos da Gávea, conhece os problemas, sabe o que é jogar no Flamengo, foi jogador e agora vai ser técnico. E ele está vindo para o Flamengo no momento que está muito mais amadurecido como treinador. Isso é uma grande realidade. E em termos de relacionamento com o grupo, o Renato e os trabalhos do Renato até no Grêmio e outros clubes os trabalhos provam que o Renato ele tem uma situação de relacionamento melhor, técnico-jogador. Então tudo isso vai colaborar para que o Renato possa desenvolver o trabalho dele. E ele assistiu no Maracanã o Flamengo ganhar da Chapecoense a duras penas, todo desfalcado, certo? Ele já viu que vai ter que arregaçar as mangas. Agora, uma coisa é certa, o Renato estreia amanhã diante de Defensa e Justiça, mas não dá para cobrar nada dele, ele só teve um treino, ele comandou o treino de ontem no Ninho do Urubu e a viagem aconteceu hoje. Então, o Renato não pode ser cobrado amanhã.
Agora que ele tem toda a condição de levantar o Flamengo, tem. E rapidinho, sobre o Rogério Ceni, até fazendo um complemento que disse o Jorge, eu acho que o Rogério Ceni é o seguinte, como jogador era endeusado. E eu acho que isso psicologicamente perturba, porque onde ele ia, tinha os baba-ovos no entorno, dizendo amém para tudo que ele queria. No Fortaleza, ele era mais importante que o Fortaleza. Só que no Cruzeiro, e principalmente no Flamengo, o buraco é mais embaixo. Ele é uma peça a mais. Acho que o Rogério também sentiu isso. Fala, Lu e Bocão, para a gente encerrar o programa. Todo mundo no pique, já tá, o programa está estourado. A garganta está doendo. É verdade. Só para complementar, que é claro que a relação com os jogadores ela é importante e ela foi fundamental na saída do Rogério do Flamengo. Mas é preciso também rever a questão do sistema de jogo, do modelo de jogo. Isso o time do Flamengo vai cobrar, até por uma questão que veio do Jorge Jesus. Isso é muito interessante, concordo com o Jorge, aquele time de 2019 não vai mais existir, mas aquela equipe que está ali, você ainda tem uma base, apesar de ter saído alguns jogadores, ela vai exigir do Renato, não adianta só você ter o vestiário, você ter um bom relacionamento, mas você tem um modelo de jogo claro. Oh, meu Deus do céu. Lu, você está falando muito, está ficando rouca. Assim eu não aguento, Sérgio América. Ela está falando demais, Sérgio. Ela está ficando rouca. Não dou licença, não. Fala, Sérgio. Agora não pode, Bocão, você vai entender. Fala. Calma, Bocão, vai ficar rouco, Bocão. Aliás, eu te passei o telefone do Dr. Rodrigo Pego, hein, Bocão? Você tem que ir lá. Então, um abraço para o vasqueiro do Dr. Rodrigo Pego, está todo mundo falando alto, precisa fazer uma reciclagem vocal. Então, vão lá no Dr. Rodrigo Pego, consultório na rua Dias da Cruz, 155, sala 514, no Meier. Telefone 3094-246219, 3094-246219. Para todo mundo ficar com o gogó legal, hein, Mazela? O doutor Rodrigo está vibrando que venceu o Sampaio Corrêa, doutor Rodrigo. Aliás, eu não quero saber do Vasco, não quero saber da Inglaterra, da Itália, do Fluminense, do Flamengo, do Bosch, nem do Botafogo, do Bocão. Eu quero saber do Trovão Azul para fechar o programa, Sérgio. Um abraço, meus amigos de Santo Antônio de Pádua, Norte Fluminense. O Paduano Trovão Azul, na 10ª rodada do Campeonato Carioca da Série C, vai jogar domingo, 18 de julho, às 15 horas, Paduano e Barcelona Carioca, no Estádio do Bom Sucesso, na Avenida Teixeira de Castro, lá em Teixeirinha, Estádio Leônidas da Silva. O Paduano, que é o líder isolado da Série C, 8 jogos, 8 vitórias, 24 pontos. Um abraço para ele, que é o gestor de futebol do Paduano, Márcio Barros. Sabe tudo, dando todo o respaldo para a rapaziada. É sério, a campanha do Paduano é fantástica. Realmente, a gente está brincando, olha que a gente sempre é muito alegre aqui no programa, mas parabéns ao Paduano pela gestão, que está muito legal. O programa chegou ao fim, senão a gente vai acabar estourando, o Bira vai à loucura, e o Dibonê vai reclamar, Mário Reis também. Espero que você tenha gostado, a pauta estava recheada, estava cheia, bacana. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Semana que vem, terça-feira, 8 da noite, repeteco, meia-noite, mais uma edição do Max Esporte, sempre com apoio de Rede TV, comprar para quem aluga muito melhor, e de Giante Automecânica, o seu carro em boas mãos, 50 anos, não é para qualquer empresa não, hein? 50 anos de Giante Automecânica. Uma ótima semana, se cuidem, a maré ainda não está para peixe, todo mundo, distanciamento, máscara, álcool, evite aglomeração mesmo, e terça-feira que vem nós nos encontramos aqui na TV Max, porque o Rio corre para Max.